Hoje nós celebramos o domingo da Ascensão do Senhor. Celebramos o Senhor que sobe aos céus. Ele que desceu da Trindade, em sua kênose se encarnou, agora retorna ao seio da Trindade, retorna ao céu. E o que isso tem a nos dizer? Quanto tempo foi necessário para que esse dia chegasse? A ascensão do Senhor revela-nos tudo aquilo que Ele é. O que isso significa? Hoje o Senhor finalmente manifesta tudo aquilo que em seu poder, que Ele é, em seu poder e sua divindade. Quando viram Jesus, se prostraram diante dele, diz o Evangelho de hoje. Jesus, enfim, pode mostrar o seu poder que gera uma perplexidade nos discípulos. Talvez pudéssemos ouvir da última vez dos lábios dos discípulos, ou pelo menos do coração, dizendo: Ele realmente é Deus. Como aquela última prova. A ascensão, então, revela aquilo que o Senhor é em toda a sua grandeza e divindade, possível ser vista aos olhos humanos. Por isso, pensar nesse dia é pensar naquela plenitude, no coroamento de uma revelação divina, que precisou passar por essa terra, precisou se esconder na sua realidade carnal, ali humana, para que então, agora, pudesse se revelar a nós em todo o seu esplendor. A ascensão, ela também é a certeza de que existe um lugar para nós. A nossa humanidade é elevada. O Filho, tendo descido à terra e se rebaixado, tomando a nossa natureza humana, a sua kênose, ele a redime a natureza humana e agora a eleva aos céus. Ele volta ao seio da Trindade, levando a nossa humanidade. De alguma forma, ele torna comum na Trindade, entre aspas, a natureza humana e torna normal, entre aspas, a presença da nossa humanidade. A humanidade que foi restaurada, redimida e que agora habita na Trindade. Isso é interessante porque tem espaço para nós no céu. Porque o Senhor leva a nossa humanidade para o seio trinitário. É muito forte. Esses dois movimentos que nós poderíamos entender na ascensão. A revelação total do Senhor, plena do Senhor, se manifestando aos discípulos que se prostram diante dele, porque afinal de contas, agora tudo que ele é está sendo manifestado, não tem mais por que esconder. No sentido humano, ao que os nossos olhos podem ver, e essa humanidade que ele assumiu que vai e que nos abre espaço no seio da Trindade. Por que tudo isso só agora? Por que Jesus não revelou tudo isso desde o começo? Por que só agora ele se pode manifestar para nós assim plenamente? Porque o Senhor, como já dizia antes e muitas vezes disse aos seus discípulos, eu sou o Mestre e o Senhor e vos lavo os pés. Agora nós sabemos que Ele é o Rei humilde, que Ele é o Cordeiro que dá a vida, que Ele é o servo sofredor. E com uma coroa da sua revelação, agora Ele pode mostrar quem Ele é. É como se nós ouvíssemos mais uma vez as suas palavras. Eu sou Mestre e Senhor e vos lavo os pés. Vós deveis fazer o mesmo. Ou os chefes das nações vos oprimem, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Ou seja, eu sou Deus. Eu agora me revelo plenamente a vocês. Mas eu vos ensinei de como é que eu ajo na história. E como é que vós deveis agir, mesmo sendo vocacionados às coisas altas da eternidade. Mesmo sendo grandes no reino dos céus, deveis agir assim, como o menor, como os menores. O Senhor catequizou-nos para que pudesse hoje se revelar desta forma, glorioso e ascendendo aos céus.
Nos Atos dos Apóstolos nós vemos um relato que é o fim do Evangelho de Lucas e que começa o Atos dos Apóstolos. Afinal de contas, como nós sabemos, os Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas são escritos todos pelo mesmo autor, por Lucas. E, portanto, tem esse elo de conjunção aí entre o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Quase que repete o começo e o final do Evangelho e o começo dos Atos dos Apóstolos. E nesse momento da ascensão, o Senhor Jesus fala de duas coisas. Talvez as coisas mais importantes, já que estão aí nas suas últimas palavras. A primeira coisa que o Senhor lembra é da promessa. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizado com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Essa promessa que o Senhor nos lembra é muito importante. Ele está lembrando que virá o Espírito Santo. E a outra coisa que o Senhor nos lembra é da missão. Mesmo que lhe perguntem sobre a restauração de Israel, Jesus insiste em falar sobre o Espírito Santo que dá a missão. Mas vós recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós para seres minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Vós sereis minhas testemunhas. O Espírito virá sobre vocês, para que vós sejais minhas testemunhas. Nessas duas coisas se manifestam essas últimas palavras de Jesus. E é muito importante também lembrarmos disso. O Senhor ascendendo aos céus e se mostrando em toda a sua glória, convida os discípulos a receberem o Espírito e a viverem a missão. Um fato curioso é que os apóstolos ficam olhando para o céu. É o que acontece às vezes conosco também. O Senhor ascende aos céus, às nuvens, né? Ele um pouco que é invadido por essas nuvens, o submergem e ele desaparece. Claro que esse céu aqui não é só o céu que nós vemos, esse céu físico. O céu aqui está justamente nessa percepção dessa vida eterna, né? Da vida além dessa vida que nós temos aqui na Terra. Mas às vezes isso acontece conosco. Às vezes, diante de uma epifania, de uma cristofania, como é esse caso, nós ficamos parados olhando para o céu. Parados. Aí, como não tem mais Jesus para exortar esses discípulos, então tem os anjos que vêm só para exortar. Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir do céu. O céu não nos deve nos paralisar na terra, como se nós ficássemos em um êxtase, assim, agora olhando para o céu e se esquecendo do que existe nessa terra. Diz até o Papa Francisco, na exortação apostólica Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai, o Papa Francisco fala de uma coisa interessante. Ele fala sobre a santidade no 96, dizendo assim: desse modo, ser santo não significa revirar os olhos em um suposto êxtase. Então ficar assim, ser santo não é simplesmente ficar olhando para o céu, né? Como se estivesse num êxtase e se esquecer da terra e paralisar das ações da terra. E ele cita João Paulo II, dizendo: se verdadeiramente partimos da contemplação de Cristo, devemos saber vê-lo sobretudo no rosto daqueles com quem ele mesmo quis se identificar. O Senhor quis se identificar com os menores. Então, se nós buscamos a santidade e olhamos para o céu para contemplar o Senhor e realmente o contemplamos, olhando para o céu, elevando o nosso olhar para aquilo que é do alto, nós precisamos nos dedicar àqueles aos quais o Senhor deu a vida. Saber encontrá-lo nesses pequeninos, ou seja, ele virá. Da mesma forma como vós vistes ele partir, ele virá. E se ele voltará, ele virá, é um apelo a nos preparar para a parousia. Como? Construindo um mundo melhor. Nos convertendo. Então não é tempo de paralisar, porque existe uma conversão
que é necessária que nós vivamos, mas também é tempo de não nos paralisar para viver para os outros, para construir o reino de Deus. O reino de Deus nessa terra. Construir o reino de Deus nos dedicando àqueles que mais precisam de nós. E estamos aí nesse tempo de pandemia e que se faz um apelo tão grande à solidariedade. Pois é, não é para que aqueles que vivem, que são os cristãos, que agora contemplam a ascensão do Senhor, ficar olhando para o céu como num êxtase. Mas devem olhar para a terra e trabalhar pela construção do reino de Deus. Trabalhar pelo bem dos outros. Que é o apelo do Evangelho também de hoje. Jesus se revela aos seus discípulos e diz: portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. A festa da Assunção, portanto, está profundamente ligada à missão. Ele parte e permanece conosco para que nós façamos o que Ele faz, para que nós assumamos a nossa missão e a missão dele. Ele não parte para se afastar de nós. Ele parte e promete que estará conosco todos os dias. Ele está mais perto do que nunca. De uma forma nova em nosso coração, de uma forma nova no meio de nós, quando 2 ou mais estão reunidos, ali eu estarei, a sua promessa. Quando abraçamos a cruz por amor a Ele, e ali Ele vai se manifestando a nós. Também nos nossos irmãos mais necessitados, nos pequeninos, naqueles que têm fome e nós damos de comer, que têm sede e nós damos de beber. Ele está conosco e Ele se faz ver, se faz encontrar, não mais como antes, no seu corpo físico, de carne, mas Ele se faz presente agora no meio de nós nesses, e também na Eucaristia, que é o seu corpo dado. Mas como diz no Evangelho, o Evangelho diz: quando viram Jesus, prostraram-se diante dele e ainda assim alguns duvidaram. Como assim alguns duvidaram? Como ainda duvidaram? Isso pode gerar até uma ira dentro de nós. Como assim, depois de tanto tempo, esses apóstolos vivendo com Jesus, caminhando 3 anos com ele, vendo a sua morte, e agora ele se manifestando e ascendendo aos céus, como assim eles ainda duvidam? A palavra de Deus quer dizer que entre os discípulos de Jesus estamos também nós. Tem o nosso lugar entre os discípulos de Jesus. Não são só os perfeitos. Não são só aqueles que creem absolutamente em tudo que Jesus diz. Não são aqueles que compreendem tudo o que Ele faz. Mas quem caminha com Jesus também somos nós. Que vimos tudo. Que sabemos da promessa. Que caminhamos com Ele já há um tempão. Mas ainda assim, continuamos duvidando. O Senhor hoje ascende. E nós, ascende aos céus, e nós ainda duvidamos. Nós ainda não estamos esperando a promessa como Ele queria que nós a esperássemos. Por isso, paciência conosco mesmo é necessário. O Senhor também conta com a nossa incredulidade. Mais uma vez conscientes, por que não? Por que não nos converter de verdade e voltar ao Senhor? A você, desejo uma boa preparação para o Pentecostes e te faço até uma recomendação. Através do portal, no YouTube do Com Shalom, estamos fazendo uma preparação para o Pentecostes. Estamos fazendo uma novena de Pentecostes. Faça, mesmo que tenha faltado aí alguns dias, 1 ou 2 dias, faça essa novena e se prepare bem para o Pentecostes. Existe algo maravilhoso que Deus quer fazer no meio de nós. E te convido, por fim, ao retiro de Pentecostes que nós organizaremos na próxima sexta, sábado e domingo. Que Deus te abençoe e te dê uma boa preparação para o Pentecostes.